Tá. Só queria fazer essa ressalva. Primeiro, de parabenizar pelo teu trabalho, esse trabalho que a gente tem junto, não só, isso eu queria frisar também, um trabalho que não é um trabalho para o órgão externo em si, não é só para o TCU, é um trabalho que ele precisa ser aprofundado nas nossas unidades, precisa ser um relatório que nos ajude, né? Eu vejo aqui alguns administradores, vejo aqui os gestores de unidade. É um trabalho que precisa ser capilarizado na instituição com este intuito, né, de ser mais uma ferramenta de gestão, né, uma ferramenta realmente que a gente possa ter em mãos para a gente fazer nossas e também nosso gestão de conhecimento em geral, né? Eu acho que sempre quando a gente disponibiliza, viu, nossos relatórios ajuda bastante. Então é algo que, né, essa construção do conhecimento organizacional, esse relato ele ajuda bastante, lógico, curso de informação que eu acho que é importante e é por isso que é muito importante que cada possa realmente se debruçar sobre esse se mudou pouca coisa, né? E estava conversando sobre isso, né, Ed? Então, só solicitar que as que está ajudando não só a unidade, mas a instituição como si, ajuda nossos pesquisadores quando precisam elaborar projetos. Muitos pesquisadores já utilizaram o nosso relatório para elaborar projetos diversos para captação de recursos. Já nos ajudou bastante para reuniões que a gente precisa apresentar o FOPA. Então, essa construção de conhecimento é importante e precisa de cada um de vocês, as unidades que compõem o relatório. Então, mas mais fortemente ano passado, eu fiz um acompanhamento, né, e deixava o Ed sempre a par de todos os gestores de unidade, todos os. Então, não vai ser diferente esse ano, apesar de eu entrar de férias segunda-feira, que nós temos alguns prazos, né? Acho que é importante a gente cumprir esses prazos. Esse relatório, mas o relatório da UFOPA só fica pronto realmente enviar no tempo certo e as outras não. Então, das outras vezes, boa tarde, professor José Roberto. Então, das outras vezes, eu acho que a gente prorrogou umas 2 ou 3 vezes, né? Vamos ser atentos aos prazos, tá? Eu vou acompanhar, fazer esse acompanhamento, tá? E eu queria muito já agradecer antecipadamente. Estão ouvindo aqui Teu áudio travou bastante agora. Eu vou dar uma saída, depois eu entro de novo, e aí poder se melhora, e qualquer coisa no fim eu bato um papo com a turma, tá? Faço esse alerta. Certo. Pode continuar, já está gravando, tá? Tudo bem. Então, pessoal, boa tarde. Obrigado pela participação de vocês. Como o Rogério falou, o relatório de gestão da universidade, o relatório institucional da universidade, ele é uma peça importante para a prestação de contas, visto que hoje
a prestação de contas da universidade ela vem mudando, né, ao longo do tempo. Já são 3 anos que essa prestação de contas mudou. Hoje em dia, pelo menos até a última notícia que eu tive junto ao TCU, é que não estão julgando, no momento, peça de nenhuma unidade, de nenhuma universidade. Pelo menos foi o que o coordenador de lá nos repassou em reunião. Mas não quer dizer que a gente não tenha a obrigação de elaborar o nosso relatório de gestão e apresentar a eles. Hoje em dia, a gente não envia mais o relatório de gestão para o TCU. Hoje o TCU tem uma equipe que vai no site institucional, no site de todas as unidades prestadoras de contas, verificar se a unidade já depositou o relatório no site, para que eles possam avaliar, né? E isso é só uma etapa, essa publicação é só uma etapa da prestação de contas. Tem uma prestação, tem uma publicação de informações bem antes, pelo menos 6 meses antes, que a universidade deve fazer. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu elaborar essa prestação de contas por completo. Então, por enquanto, a gente está só no relatório de gestão. Então, hoje vendo a necessidade de montar uma estrutura para que vocês possam colaborar com informações da gestão de cada unidade, para contribuir com a elaboração do relatório de gestão, a gente vinha sempre montando uma espécie de template cada ano para que vocês respondessem e nos enviassem para que pudesse ser feito o relatório de gestão nos moldes que o TCU pedia. Só que o problema disso era que cada ano a gente tinha, pelo menos nós lá da Profund, tínhamos que pensar num template praticamente para cada unidade, e isso demanda muito trabalho. E esse ano, reuni, acho que uma vez com a minha equipe, com mais a coordenadora lá da CDI, da Proplan, e a gente decidiu fazer um template, um guia fixo, para que ajudassem vocês a elaborar o relatório de atividade de vocês, que todo ano vocês vão ter que elaborar. Então, a partir disso, nasceu o guia de orientação, que a gente pretende deixar ele fixo para que não seja mais necessário todo ano criar ou adaptar um template para cada unidade, né? Então, trabalhei, acho que no mês de novembro, inteirinho, e tentei o que penso ser necessário no relatório de atividade de vocês. Não é um guia fechado, é um guia aberto, para que vocês possam sugerir. Eu partilhei minha tela, vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver a minha tela, pessoal? Estamos sim. Sim, né? Então tá, vamos lá. Eu preparei uma apresentação para explicar melhor um pouco o guia, para explicar melhor um pouco o relatório de gestão, para explicar melhor um pouco o que é a prestação de contas, né? Vai focar no guia, né? Não vou focar muito na prestação de contas. Então, hoje, sem a gente falar de relatório de gestão, hoje a gente tem que falar de mais 2 coisas importantes, que é a própria prestação de contas, que é obrigatório para qualquer pessoa que gerencie, que receba, que administre valor e bem público, né? No caso da universidade, não a universidade sim, mas os gestores que compõem o quadro de hall de responsáveis da universidade, da UFOPA, são obrigados, por lei, que está na Constituição, prestar contas, né?
E dentro dessa prestação de contas, existe um processo de prestação de contas que tem todo umas etapas. Nela está a elaboração do relatório de gestão, que é uma peça elaborada pela FOPA, para que cumpra-se o processo de prestação de contas, né? Como eu falei para vocês, de fato, nós não estamos sendo julgados, tem uns 2 ou 3 anos que nós não fomos julgados. A última vez que teve, eu acho que foi em 2018, se eu não estou enganado, ou 2017, e nossas contas foram julgadas pelo TCU. Aí a gente precisa, além do relatório de gestão, elaborar outras peças e disponibilizar ao órgão de controle que vem na instituição, passa uma semana verificando nossas contas, mexendo nas nossas gavetas, né? E, então, o relatório de gestão é a base da prestação de contas da universidade, mas para que ele possa ser elaborado, eu preciso dos relatórios anuais de atividade de vocês, de cada unidade. Eles quem vai fazer a composição do relatório de gestão, porque não tem como eu pegar o relatório de gestão, destrinchar ele e responder. Eu preciso do relatório anual da unidade para que a gente possa responder às demandas do TCU no relatório de gestão, né? Então, esses relatórios de atividades são elaborados por vocês, eles vão seguir um rito, eles vão seguir uma forma. O conteúdo eu estou sugerindo, mas ele não é fechado, tá? Porque hoje o relatório de gestão ele não é mais uma peça técnica como de 2007 para trás, que a gente tinha umas 200 páginas de informação que não era bem utilizada na linguagem que a gente tem hoje, viu? Em 2018, surge com a alteração da IN 84, a forma que o relatório adota agora é o relato integrado, que é uma forma internacional de criar relatório. Então, a evolução ele vem trazendo, a gente ainda não está 100% no relato integrado, ainda falta algumas coisas, porque a universidade ainda não implementou, né? Como, por exemplo, a gestão de risco. Nós não temos gestão de risco na universidade ainda. Então, o relatório ele não está 100% de forma integrado com o que se pede nas INs, né? O relato integrado ele é uma abordagem bem simples, ele prepara a divulgação de informações por meio de infográficos, por meio de figuras, vamos dizer, até animações. Ele valoriza muito a questão de links. Por exemplo, se eu tenho algo de conceito, se eu vou falar de um programa institucional, eu posso falar desse programa no relato institucional apenas do resultado. Se eu tenho esse programa institucional, uma página dele na web que seja simples, uma página dinâmica e não um site, eu posso fazer o link dessa página onde está escrito o que é o programa, como ele surgiu, quantas pessoas já atenderam, quanto já foi investido nele. Eu posso pegar esse link e colocar no relatório institucional, no relato integrado, e disponibilizar ele à comunidade através do link. E colocar no relato apenas os infográficos do resultado e as principais ações que foram elaboradas no exercício. Então, são informações simples, cujo objetivo é divulgar para a sociedade, para que ela possa entender e que não se use muito termos técnicos. Então, hoje, a comunicação, ela é fundamental, a comunicação e a transparência das informações são fundamentais para a prestação de contas nos exercícios a partir de 2018. Aqui, o relato integrado, ele é elaborado com princípios, né, com características próprias, que aqui eu coloquei para vocês só o resumo, mas no guia que eu disponibilizei está mais completinho, e eu tenho até um outro documento agora do TCU mais completo também, que eu vou até disponibilizar depois, fala um pouco sobre os princípios de elaboração do relato integrado, né, onde as informações elas têm que ter o foco estratégico. No teu relatório lá, tem que apresentar a busca de resultados para a sociedade. No nosso caso, o institucional é o PDI, né,
como é que essa busca ela é dada pela geração, o resultado é dado para a geração de valor para a sociedade. Então, qual é o foco estratégico da universidade? A gente sabe que, trazendo para um rol de informações, a gente sabe que a finalidade da instituição, a gente está aqui no ensino, na pesquisa e inovação e na extensão, né? Então, o foco estratégico da universidade está bem definido, né? Todas as informações presentes nos relatórios, elas têm que fazer conectividade com esse foco estratégico e assim com os demais outros princípios. Então, o relatório deve mostrar uma visão integrada entre o resultado alcançado, a estratégia de alocação de recursos e os objetivos estratégicos. Ou seja, todo o planejamento da universidade, pelo menos, deveria ser focado nisso, né? Mas, assim, a gente, de plano mesmo que a gente tem, eu consigo mostrar para vocês, pelo menos agora, o PDI e o Plano Emergencial de Obras que surgem, que são mais divulgados na instituição. Infelizmente, a gente não tem PDU, a gente ainda não tem um planejamento de cada unidade publicado, né? Espero que agora, 2022, a gente volte com esse projeto que a Proplan está fazendo, que é externar o planejamento da característica da universidade ao planejamento, né? Para implantar a cultura do planejamento na instituição, do acompanhamento e das ações corretivas necessárias aos objetivos que cada unidade deve ter ou deve pertencer com foco no PDI, né? A gente tem que destacar também no nosso relatório os nossos principais stakeholders, né, que aqui está colocado como relação com as partes interessadas. Tem muita unidade, por exemplo, que tem convênios ou parceria com outras instituições, com outros órgãos, com empresas. Elas devem ser enaltecidas no relatório de vocês, para que essa informação possa chegar para mim e colocar no relato integrado, no relatório maior, que é o relatório de gestão. Então, toda parte interessada, né, não falo só de empresas e convênios, porque tudo que é afetado pela universidade, a gente tem que considerar que que a gente tem relações com eles, né? Se não tem uma tradução para dizer, que é o nosso stakeholders, né? Então, toda a relação que a gente tem, se a gente leva em consideração as demandas pedidas, né, a demanda da sociedade, tudo isso deve ser pautado no relatório, né? O próximo princípio é a materialidade. Então, tudo que eu considerar importante, que eu considerar relevante, que gere valor para a sociedade, que gere valor nos objetivos estratégicos, que possibilitem o resultado dos nossos objetivos, eles têm que ser divulgados, né? Então, devem ser divulgadas essas informações. Então, tudo aquilo que o gestor de cada unidade considerar material, que é importante, que é relevante e que eu não consegui traduzir no guia, vocês podem ficar à vontade e incluir no tópico do relatório de atividade de vocês, né? Essa questão da materialidade ela é bem importante, gente, porque é vocês que vão julgar se essa informação é relevante ou não para ser publicada. Então, muito cuidado até com esse item, porque às vezes a gente julga uma informação necessária que não é tão relevante. Então, o princípio que eu uso gerou resultado, agregou valor a alguém ou alguma instituição, contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos, ou até mesmo para a atividade fim da universidade, pode publicar, pode pôr no relatório, pode sugerir também para mim, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, para que não fique um negócio fechado. Eu não gosto de fazer nada fechado, porque senão vai virar só um preenchimento de formulário, e isso é complicado, né, de se ter no relatório de atividade. Falar um pouco de concisão, né, é a parte mais importante. Eu sei que tem muito docente que é gestor e que gosta de escrever assim, e às vezes vinha relatórios antes de 2018, até 2018 mesmo, relatório de unidade com 136 páginas. Eu sei que é muita página, porque são muitas unidades. Imagina, cada unidade mandar um relatório com 136 páginas, eu tenho que ler essas 136 páginas
para retirar a informação necessária para colocar no relatório de gestão. Isso é complicado, porque demanda tempo. E tempo é algo que, para quem elabora o relatório de gestão, é muito pouco, porque o TCU ele não dá um prazo longo. Ele, 2020 e 2019, ele até deu um prazo até setembro, por conta da pandemia, né? No caso, o relatório feito em 2020 e feito esse ano, né? Que foram 2 anos de 2019 e de 2020, por conta da pandemia. Mas esse ano o prazo que ele deu foi muito curto, foi 31 de março, para estar tudo pronto e disponível para eles. Então, a concisão ela é um item importante, porque você deve simplificar os termos, viu, no seu relatório. Oi, tem alguém chamando? É César. Oi, César. Aparentemente... Está muito baixo o teu áudio. Aparentemente, várias pessoas saíram da reunião e algumas pessoas estão dizendo que ela caiu. Caiu? É. Rogério está online? Aqui tá normal para mim. Tá O normal? Ed? Não, tá normal. Tá normal, né? Aqui, tá? Então, vou prosseguir. Para mim, aparece aqui 42 pessoas online. Isso mesmo, com a chegada agora da Flávia, 42 pessoas. Ed, continua, que qualquer coisa, a gente vai disponibilizar o link, tá? Beleza. Tá. Então, dentro desse princípio, para mim, a concisão ela é mais importante, porque ela nos obriga a ser simples, a ser menos técnicos e passar informação sem muito texto. Então, a concisão ela é importante por isso. Ano passado, eu limitei, né? Eu sugeri que fossem 17 páginas, né? Alguns docentes, alguns gestores acharam pouco. Eu sei que é pouco, mas é por conta do que eu falei. É o tempo de leitura do relatório de gestão. Eu leio todos os relatórios que vocês me enviam. Não tem como eu não ler, porque eu preciso ler tudinho para extrair a informação e colocar no relatório de gestão. O que não vai para o relatório de gestão é aquilo que eu penso que não é muito, vamos dizer assim, interessante, materializando a informação. Apenas o infográfico ele já passa, então eu não escrevo muito. Então, às vezes a informação ela vai muito mais no infográfico do que no próprio texto, porque o infográfico ele atrai as pessoas a consumir o tipo de informação que está no relatório, né? O próximo princípio é confiabilidade e completude. O relatório deve abranger todos os temas materiais, positivos e negativos, de maneira equilibrada e isenta de erros significativos. Vamos lá. Esse eu coloquei a definição que nos é passado, né? Por quê? O relatório de gestão ele não tem que falar só dos pontos positivos ou só dos pontos negativos. Ele tem que falar dos dois. Então, quando você fala dos dois e você tem uma forma equilibrada de falar, né? Você passa confiabilidade, ou seja, tudo que ocorreu na sua gestão, você bota no relatório. Tudo, de forma transparente, viu? Inclusive, transparência é um princípio do relato integrado. De forma transparente, mas por que isenta dos erros significativos? Para quem é gestor, e para quem já tomou uma decisão errada, não é problema nenhum, a gente erra o tempo todo como gestor. O problema é que quando a gente vai prestar contas, a gente tem que falar de todo o processo de alguma coisa. E se você tomou uma decisão errada e depois corrigiu, isso entra como uma lista de aprendizagem para a própria gestão. Então, deve ser falado de maneira a apresentar à sociedade que houve um erro, mas foi corrigido. E os pontos positivos que eles falam, geralmente são traduzidos nos resultados, e os negativos são traduzidos em forma de risco, e de como você tratou esses riscos, de como você tratou esses fatores que influenciaram de forma negativa o seu resultado ou que tiveram um impacto positivo, né? O risco ele é muito complicado quando acontece, porque a gente tem que tratar, e é aquilo que eu falei, a gente ainda não tem uma gestão de risco na universidade para
para nos orientar. Eu estava lendo, tem só a integridade, né? E governança parece que já tem. Então, a integridade ela entra também no relatório de gestão, mas em outra parte. Então, essa confiabilidade e completude das informações que são passadas é isso, é você falar tanto positivo quanto negativo. Porque, imagina, você falar só das coisas negativas, isso significa que, na sua gestão, só houve coisa negativa. Então, é como aquilo que eu falei logo no início, quando eu disse prestação de contas. Prestação de contas não é o ente em si que presta contas, é o gestor. Então, assim, traduzindo de forma negativa, se você falar só negativo, você, de certa forma, está dizendo que não soube gerir bem o exercício, porque aconteceram de formas negativas. Eu sei que existem ameaças que fogem ao nosso controle, que são de ambiente interno, mas no externo, gente, mas no ambiente interno, a gente tem como resolver. Então, quando for falar no relatório de gestão, que for fazer a análise das informações, dos resultados, ponderar, fazer ponderação, essa é a palavra. Coerência e comparabilidade, né? Coerência e comparabilidade das informações. Vamos pegar algo simples para exemplificar. Pegar o relatório, o indicador do PDI. Taxa de sucesso na graduação, que foi traduzida, eu acho que agora, para um número de formados. Quando eu tenho coerência na minha informação, o número de formados em 2020 foi 800, em 2021, 500. Então, se eu fazer a comparação entre um exercício e outro, eu vou ter um resultado negativo partindo para esse exercício, né? Eu vou ter que justificar essa comparação, ter coerência nos fatos na hora de justificar isso, por que aconteceu. Então, se você pegar coerência e comparabilidade e juntar com a confiabilidade e completude, você tem uma análise. Ou seja, a informação que eu estou te dando hoje, do ponto de vista desse indicador, ela é menor. Eu não consegui atingir a meta, ou pelo menos igualar ao ano anterior. E eu vou justificar isso fazendo essa comparabilidade e justificando as ações que me fizeram ter esse resultado, né? O relatório ele deve apresentar informações em bases coerentes ao longo do tempo, de maneira a permitir o acompanhamento das séries históricas e comparação com outras unidades de natureza similar. Quando puseram isso daí, para o FOP é o seguinte, tentar se comparar com uma outra universidade que esteja, ou pelo menos, similar à nossa estrutura, né? Nós temos 11 anos, eu não vou pegar, por exemplo, a UFRJ e me comparar com ela, porque senão eu vou dizer assim, nós somos muito ruins em algumas coisas. Não, você pegar uma universidade do mesmo porte da universidade que nós temos, da UFOP, e comparar lá com a Unifesp, por exemplo, que surgiu quase igual, ou com o Ouro Preto, lá do Nordeste, que também teve uma que surgiu junto, praticamente, com o FOPA, né? São consideradas novas ou novíssimas. Aí a informação passada nisso tudo, ela tem que ser clara. Não tem que usar aquilo que eu falei, linguagens técnicas, tem que usar a linguagem mais simples possível, fazer o uso de infográficos, de gráficos, dar um visual ao relatório. Nesse ponto aqui, eu peço só para vocês, quando se fizerem infográficos, porque eu sugeri tabelas, tá? Vocês enviem no relatório ele a parte para que eu possa editar, colocar as cores que vai o relato integrado, colocar no padrão que eu vou criar para fazer o relatório da UFOP, porque senão fica um negócio muito, muito complicado, fica um mingau de cores, né? Aí fica difícil a visualização até. Essa questão de diagramação é um pouquinho complicado, dá um pouquinho de trabalho até. A informação ela tem que ser tempestiva, pelo menos em tempo hábil, para que a gente possa prestar conta junto à sociedade, junto ao TCU, junto aos órgãos de controle que estão sempre no nosso pé, e até mesmo atender, por exemplo, questões da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação. Então, a informação tem que ser tempestiva, em tempo hábil, para que a gente possa atender as demandas sociais também, né, por informação. E acreditem, tem muita gente que usa o relatório de gestão para pegar esse tipo de informação,
por meio dos canais que a UFOPA tem. Né? E transparência, que eu falei, né? Deve ser realizada a comunicação aberta e voluntária e transparente das atividades e dos resultados de interesse social. Aqui, essa questão da transparência, hoje ela é fundamental na prestação de contas. Tem no site da Proplan algumas coisas que eu já criei, outras que já estavam criadas eu apenas linkei. Tem uma aba escrito transparência e prestação de contas, que é justamente para alocar e armazenar esse tipo de informação que o TCU pede e que seja de relevância para a sociedade. Eu estou pensando, ainda não expus no papel, mas já até comentei com a Rogério, da gente criar os nossos painéis institucionais e colocar um site apenas para esse tipo de informação e dar transparências a eles. Eu acho que vai ajudar muito, vai ajudar até o SIC, que é quem mais recebe pedido de informação. Então, cumprindo todos esses critérios, esses princípios de elaboração do relatório de gestão, vocês vão estar me ajudando bastante a entender melhor e elaborar mais rápido o relatório de gestão, porque dentro da estrutura preparada pelo guia de elaboração do RA, eu levei em conta todos esses princípios que disponibilizaram para a gente e coloquei eles dentro tentei passar dentro de ilustrações e gráficos do manual que eu enviei para vocês, né? Então, o guia de elaboração, como eu já disse, ele tem o objetivo de orientar a elaboração do relatório de vocês, do relatório anual de atividade de vocês, de uma forma de padronizar. Quando eu padronizo esses relatórios, facilita muito a vida de quem vai construir o relatório da universidade. Nele eu também sugeri temas, né? Os temas que eu falo são abordagens que vocês podem fazer dentro do relatório. Então, orçamento, gestão de pessoas, gestão de infraestrutura. Esse ano entrou gestão ambiental, que não tinha, pelo menos era muito pobre o que vinha de informação. Então, eu estou tentando colher direto com vocês na unidade. Então, dentro desses temas que eu sugeri, vocês, dentro do critério de materialidade, vocês também podem incluir temas que julguem importante para o relatório de vocês, né? Dentro desse guia, eu mostrei a importância do relatório anual de atividades, né? Constituir informação primária para a elaboração do relato integrado e demais documentos da universidade, como um anuário estatístico, que a gente elabora todo ano com base nas informações que vocês nos enviam. E o outro objetivo importante é definir a estrutura básica do relatório para vocês, né? Dentro desse primeiro guia, eu queria combinar com vocês de vocês darem um feedback para a Proplan, para que a gente possa melhorar, inclusive, essa estrutura básica que a gente colocou. Assim, se vocês materializarem um tema relevante, que todas as unidades da universidade, pelo menos similares, como unidades acadêmicas, ou camp, tenham em comum, e eu não consegui visualizar aí, vocês podem sugerir, e também órgão suplementar e pró-reitoria podem sugerir, porque eu também não conheço muito tudo o que acontece, né? Então é primordial vocês darem esse feedback para a gente ir melhorando e acertando junto com as unidades o que deve ser informado, né? Para vocês terem ideia, quando eu falo definir a estrutura básica, esse ano que a gente fez o relatório de 2020, desse gráfico, eu vou explicar para vocês. Os campos, dos 6 campos, todos entregaram o relatório de atividade e todos estavam dentro do padrão. Já a unidade acadêmica, todas entregaram, só que uma unidade acadêmica, não foi nenhuma, foram 2, eu já até errei no gráfico, foram 2 unidades acadêmicas fora do padrão que eu enviei naquele exercício. Só nessas 2 unidades acadêmicas fora do padrão, eu gastei 3 dias para resumir o relatório dessas unidades e criar os infográficos necessários para que a gente pudesse colocar no relatório de gestão. Então, 3 dias com 2 relatórios, gente, é muita coisa. Geralmente eu gasto 1 dia para um relatório, para deixar ele resumido,
das 17 páginas em 5, no máximo, com as informações necessárias nos infográficos de vocês, com as informações que vocês enviam para mim. Então, é muito complicado eu gastar 3 dias em 2 relatórios, porque estavam fora do padrão, e eu tive que ler o relatório e reler para tentar extrair a informação para deixar padronizada junto com as outras unidades. Das pró-reitorias, uma não entregou o relatório, pelo menos até hoje, não entregou para mim, ia ser complicado, porque aí eu vou ter que buscar informação para me responder a parte dessa pró-reitoria que entra no relatório de gestão. Eu tive que pesquisar, tive que ir nos sistemas e extrair informação, e tabular e fazer todo o trabalho que não fizeram, não entregaram o relatório. Então, é complicado. A sorte é que as demais que integraram, fizeram a entrega, as 5 que fizeram a entrega estavam dentro do padrão, então foi rapidinho. Por exemplo, a Progep, quando ela manda, se a Progep mandar fora do padrão, é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é a Progep, eu vou gastar muito tempo, porque das pró-reitorias é a Progep que tem mais informação solicitada pelo TCU. Edclay, Foi. aproveitar que tu parou aí para beber água, dá uma olhadinha no chat de vez em quando, porque eu tô vendo que tem gente fazendo algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa lá, tá? É porque eu tô com tela cheia, aí eu não tô em acesso ao chat, entendeu? Aqui em casa é uma tela só, então para mim é até complicado. Mas depois eu vejo o chat, tá? Porque eu tô de tela cheia. Também lembrando, Ed, que daqui a pouquinho tu vai ter momento para Para tirar as dúvidas, para colher sugestão. É bem lembrado, Rogério. Então, dos órgãos suplementares, não foram todos os órgãos suplementares que eu solicitei, mas todos que eu solicitei, que são importantes para constar no relatório de gestão, entregaram e fizeram a entrega certinho. Aqui eu não coloquei a relevância do prazo, mas muitas unidades fizeram a entrega fora do prazo. Inclusive, uma unidade faltando 3 dias para eu entregar o relatório para o TCU. Então, imagina só, entregar com 3 dias faltando, faz com que eu não entregue o relatório a tempo para o conselho, porque o relatório ele não pode ser publicado, pelo menos não devia ser publicado, sem o aval do conselho, sem a aprovação do conselho, sem acho que é portaria ou instrução aprovando o relatório, viu? E é complicado, porque se eu deixo de entregar no prazo, eu vou receber uma chamada do TCU. Eu não digo nem eu, quem vai receber é o gestor máximo, no caso o Hugo. E isso, na lei, se a gente não entrega, a gente pode incorrer em falta de prestação de contas e gerar processo. E é uma multa pesada, né? Quer dizer, convertendo hoje, eu não sei, porque a lei ainda é de cruzeiros. Viu? Trazendo para a real, eu não sei dizer para vocês quanto seria essa multa. E é fundamental a gente cobrir o prazo do TCU, porque senão a gente vai ter que solicitar prorrogação de prazo, e a gente fez isso, acho que em 2019, porque unidades não entregaram para mim o relatório de atividades essenciais para que pudesse se cumprir as demandas de informação no relatório de gestão. Então, a gente pediu, eles deram para a gente 20 dias ainda fora do prazo para a gente entregar, e a sorte é que a gente não estava em julgamento de contas, a nossa universidade não foi sorteada para ter as contas julgadas, e a gente ainda conseguiu cumprir o prazo, mas fica complicado. Em 3 dias eu elaborar toda uma informação necessária para colocar no relatório de gestão. Se fosse os moldes antigos, eu só fazia o copiar e colar e ajeitar os títulos de tabelas e tudo mais, mas hoje em dia não é mais assim. Então, tem que ter informação gráfica, tem que ter informação resumida, tem que ter conectividade com as outras coisas. Então, é complicado você, em 3 dias, elaborar, pegar um relatório de 30 páginas, ler e criar as ilustrações necessárias para pôr dentro do relatório. Então, assim, mais uma vez, o Rogério até já falou, cumprir o prazo, se não for suficiente, nos avise, porque a elaboração da informação no relatório, ela segue um rito. Então, por exemplo, se eu for elaborar uma informação finalística, eu preciso pelo menos ter o relatório da PROS, da PROPIT,
da PROEM e das unidades acadêmicas e dos campos. Então, é complicado você não ter um relatório e, no momento de elaborar todas as informações, você faltar com a informação, então, elaborar depois e ter que alterar texto, ter que alterar tabela, ter que alterar uma série de coisas, fica complicado, eu perco muito tempo. Então, eu peço, assim, envie no padrão, envie na data. Se você não conseguir enviar na data, me comunique, que eu tento ajudar de alguma forma possível. Eu sempre estou aqui, eu sempre sou muito solícito com esse tipo de situação, gente, viu? Então, assim, para evitar esse tipo de atraso, até mesmo para a gente pôr no conselho, na data correta, porque senão a gente tem que publicar o relatório de gestão sem passar pelo conselho, é complicado. A gente nunca, eu acho que dentro da prestação de contas que a gente foi julgado, no ano que a gente foi julgado, a gente apresentou o relatório sem ter passado no conselho. Eu meio que levei até vou botar aqui no bom paraense, um ralho da Fernanda e do Edson, porque tem que cumprir o rito do relatório de gestão, passar no conselho, porque senão eles estão julgando algo ali que nem a universidade julgou, né? Aí dentro disso que eu falei, eu montei essa estrutura básica para vocês, para que sigam e avaliem também, me dê um feedback. Então, nós temos 2 grupos de informação. 2 grupos de informações aqui. Os elementos pré-textuais, que é a capa, a relação dos dirigentes da administração superior, os dirigentes da unidade, a apresentação feita no relatório, o sumário e a lista de ilustrações, tabelas, quadros, gráficos, o que vocês utilizarem, né? Aí, dentro do que é sugerido como tema, uma visão geral da unidade, né, mostrando a identificação da unidade, a organização administrativa, a infraestrutura e gestão de pessoal, né. Todos eles estão lá no guia, estão dizendo o que é e como para fazer. Eu estou sugerindo, né, tabelas, inclusive tabelas, para que facilite o preenchimento do relatório, né, a elaboração do relatório. Aí depois tem o planejamento da unidade, eu coloquei 2 subitens, né, que devem estar lá. O resultado da universidade é junto do planejamento. Ano passado eu sugeri que fosse feito separado, primeiro o planejamento, depois o resultado, mas eu vi que não ficou muito legal. Então é importante vir já o planejamento da unidade, desse planejamento já vir o resultado. E se a unidade tem indicadores do PDI, indicadores no PDI, já colocar também aí. Mas como o indicador é um anexo, ele pode ser respondido fora parte, mas se encaixa dentro do teu planejamento, dentro das tuas ações, que você trabalhou em detrimento aos objetivos do PDI, você pode colocar. Entendeu? A gestão orçamentária e financeira também, eu coloquei junto com o planejamento, não ficou legal, então trazer essa informação para fora também pode ser uma boa ideia, porque aí a gente trata somente da gestão financeira, como a unidade tratou essa questão, tratou do orçamento. E o item novo que eu falei, que é a gestão ambiental e sustentabilidade. É um item que é cobrado no relatório de gestão, junto com a gestão de risco, e que eles são, vou colocar assim, que eles são muito pobres de informação. Então, eu criei, baseado no plano de logística sustentável da UFOPA, pelo menos o que eu encontrei publicado, questões que elas podem ser respondidas sim ou não, ou se executam, e qual a taxa de execução dessa ação. Tem também a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, para a unidade acadêmica e camp, né? As outras unidades não precisam responder. Mas dá uma ênfase para os cursos de graduação e pós-graduação, lá tem todas as orientações necessárias para esse item. E priorizar, eu vi que, assim, priorizar também a evolução dos cursos, comentar sobre cursos novos ou algo parecido, né? Eu acho que a gente teve um curso novo, só que foi do CFI, né, falar da importância dos cursos para a sociedade. E as considerações finais, que é a avaliação necessária do gestor para o ano de exercício. A gente vive um ano atípico desde o ano passado, então tem algumas coisas aí que talvez não
não façam muito sentido como gestão ambiental, né? Se a unidade adota o uso de copo, diminuiu o uso de copo descartável, ou adota, faz compras de empresas que têm características de gestão ambiental, coisas do tipo. Tá? E os anexos não são para todo mundo. Dentro da estrutura que eu coloquei, eu oriento qual anexo é de qual unidade, né? São 23 anexos, se eu não me engano. E lá vem dizendo, anexo 1, todas as unidades que têm indicadores no PDI, anexo 2 é da Proplan, anexo 3 é da Proplan. Então, esses anexos eles devem ser respondidos porque são informações fundamentais para a elaboração do relatório de gestão e também do anuário estatístico e do censo da educação superior. Tá? Vou falar um pouquinho aqui da entrega, depois a gente combina melhor com a unidade que não vai poder cumprir o prazo. A entrega é dia 21 de janeiro, é o tempo necessário para eu elaborar o relatório de gestão e colocar ele em pauta no consumo. Ele deve ser enviado por via memorando para a DIAV. Ano passado, vocês enviaram para a Proplan. Tem até que ver contigo, Rogério, se libera o acesso aos memorandos da Proplan para mim, porque aí eu ficava cobrando das unidades, eu já enviei, mas não chegou na minha caixa postal aqui. Eu só tenho acesso aos memorandos da DIAV e fica complicado porque eu estou cobrando algo que já foi cumprido, então fica complicado. Então, se vocês puderem responder ao memorando enviado para a DIAV, fica melhor para mim, porque aí chega rapidinho na minha caixa de e-mail, inclusive com alerta no meu celular. Tá? E os formatos são editáveis, então os formatos editáveis que a gente tem hoje é o PDF, o DOC e o ADT. Ou DocX também, né? Mas geralmente o pessoal manda DOC, então, que é do Word, do editor do Livre, lá do LibreOffice, e PDF, que aqui eu converto para Word e tenho as informações editáveis para mim. Então, assim, eu vou abrir agora o guia, né? O guia é esse aqui, então, dá uma passada rápida nele. Ele ainda não está fechado, ainda não publiquei ele, eu apenas publiquei ele via memorando para vocês, para ajudar a elaborar o relatório de gestão, mas porque eu pretendo finalizar ele até sexta-feira e publicar no nosso site, né? Então, o guia ele traz para a gente algumas considerações importantes, ponderações importantes, né, como a importância do RA, né, que ele é fonte de informação por relato integrado, por foco em números, por anuário estatístico e processo da educação superior. Então, se você deixa de informar, de me entregar um relatório de atividades, eu tenho problemas em praticamente todos esses documentos que eu tenho que entregar de forma interna e externamente para a sociedade, né? Então, por isso é importante elaborar o relatório de atividade, entregar eles. E o relatório de atividades ele é composto de informações gráficas e informações textuais, né? Então, todos os relatórios, eles têm, praticamente todos esses relatórios, eles têm esse tipo de informação. E alguns têm as informações específicas, né? Não são todos. Como é o caso de quem tem anexo. Então, o anexo ele é uma informação específica para atender uma demanda. Então, é muito importante responder. Nem que você não faça, isso aqui eu não faço, você tem que responder, olha, isso aqui a universidade ainda não faz. A gente está em processo de implantação. E mostrar todo o processo de implantação, todas as etapas e até onde está. Foi igual que eu fiz ano passado no gestão de risco, que a gente tem só integridade, risco ainda não tem, mas mesmo assim foi para o relatório de gestão. Né? E tem os princípios da elaboração, que é aqueles que eu comentei lá, foco estratégico, conectividade. Aqui está bem mais explicado, tá bom? E outra estrutura básica que eu também apresentei para vocês. E aqui vem a orientação, dizendo como é para fazer a capa. Toda essa estrutura vem dizendo o que é para ter e o que pode e o que não pode fazer. Mas isso pode ou não pode fazer, ele ainda está meio liberado para vocês, tá bom? Eu preciso que vocês entendam que não é fechado, vocês podem sugerir, até mesmo para o crescimento desse dia, porque aí quando chegar no passado, eu só vou cobrar de vocês, mandar um memorando, olha, relatório de gestão, relatório anual de atividades de vocês, não vou mandar mais template, não vou mandar mais nada, então vou mandar um memorando cobrando, ou quem tiver na diretoria, não sei. Então tem todo aqui, ó,
toda a sugestão de materialidade, de informação que deve ser passada no relatório de atividade de vocês. Aqui vem os anexos, aqui ainda não está quem é responsável por quem, mas no memorando eu mandei um documento dizendo quem é responsável por cada anexo desse. E é isso, gente, viu? A apresentação para vocês. Agora eu quero colher as dúvidas, mas antes de colher as dúvidas, eu tenho 2 avisos que eu não coloquei no guia, mas não foi por falta de atenção, é porque o TCU não pediu, mas eu acho que agora ele vai pedir, de acordo com os debates que a gente está tendo no fórum. No guia não tem um relacionamento com a sociedade, é um relacionamento da UFOP com a sociedade. Como a sociedade consegue informação da UFOP, quais são os canais de informações que a gente tem. E essa demanda do TCU, ela é atendida pela ouvidoria e pela comunicação. Eu não sei se tem alguém aqui da comunicação ou da ouvidoria, mas mostrar como é que vocês fazem, como é que a UFOP faz, ou o setor de vocês fazem, essa relação com a sociedade, com a forma que a universidade recebe os pedidos de informações, da forma que a universidade informa o público, tanto interno quanto externo. Então, a comunicação, o setor de comunicação é fundamental para responder esse tipo de pergunta que a universidade recebe do TCU. Então, relacionamento. Quais são os nossos principais de comunicação com a sociedade, com o nosso público externo e com o nosso público interno? Isso não está no guia, mas porque não veio no pedido do TCU, mas eu acredito que eles vão pedir, porque o TCU tem disso. Olha, vocês, o pedido de informação é esse, mas eu posso colocar outro assim a qualquer momento. Inclusive já teve alterações em relatórios anteriores, faltando 3 dias para a gente entregar o relatório para o TCU botou um outro tema lá que a gente teve que cumprir em 3 dias. Então, já a comunicação e a ouvidoria já fiquem atentos com isso. É praticamente o modelo que eu mandei para vocês ano passado, do canal, dos canais de informações com a sociedade. Viu? Então, é isso, gente, o que eu tinha para mostrar e dizer. Acredito que agora chegou a parte das dúvidas. Viu? Tem alguma informação mais ainda, Rogério, que eu possa ter esquecido? Não, Ed, eu acho que a gente pode abrir agora para os questionamentos, né? E aí depois fazer a finalização. Fique à vontade, gente, para fazer perguntas. Acho que esse momento é importante. E, Ed, você pode depois encaminhar para a Marcela de Monte Alegre os anexos? Acho que deu um probleminha lá no e-mail dela, tá? Eu falo contigo depois, daqui a pouco, tá? Tá, eu vou publicar no nosso site esses anexos aí, para deixar baixar, para deixar disponível online, né? Ah, perfeito, ótimo. Oi, Alana, pode falar. Oi, Edclay. Uma pergunta. Boa tarde a todos, perdão. Os anexos. O que são os anexos? A gente tem que responder um por um daqueles anexos e o relatório, o texto dele, é isso? Tá, deixa eu mostrar, então, compartilhar minha tela aqui. Porque ano passado ia pouquinho, né? Tem 23 anexos, com 23 tabelas. Eu pensei nisso, vai dar uma certa confusão aqui, porque geralmente eu fazia, como eu disse no início, eu fazia um template para cada unidade, né? Exceto as unidades acadêmicas e campus, porque aí eu aproveitava o mesmo template para todas. Entendeu? Mas a confusão é porque eu mandei tudo junto. Mas eu vou já explicar aqui. Ok. Vocês receberam um memorando com uma série de coisas, né? Eu enviei esse anexo aqui, que é a guia de elaboração do RA, ele está zipado
está no formato RAR, viu? E dentro dele tem uma parte chamada 2021. Essa parte aqui, 2021. E dentro dele tem todos os arquivos necessários para a elaboração do relatório de gestão. Só que, dentro dessa parte, existe um arquivo chamado estrutura. A estrutura do RA, do Relatório Anual de Atividades, é aquele template que eu enviava para vocês sozinho, né? Sem nenhum anexo. Por quê? Era padrão, né? Então servia para todas as unidades acadêmicas e todas as unidades, todos os campos, inclusive para alguns órgãos suplementares. Esse ano, a estrutura padrão vai ser a mesma para todo mundo, né? Vai ser a mesma estrutura, e dentro dessa estrutura eu coloquei só o esqueleto mesmo dos temas. Então, deixa eu abrir aqui que meu PC está pedindo arrego já, 2 anos, eu não aguento mais. Então, dentro dessa estrutura, tem o que vocês vão responder. E esses anexos, por exemplo, anexo 1, que está em Word, mas também está em Excel, aí você escolhe, ou responde no Word ou no Excel. Só que dentro da estrutura, deixa eu abrir. Ai, computador. Ed, boa tarde. Boa tarde. É só para entender, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. A gente precisa preencher todos esses anexos? Não precisa. Quais são Preencher os todos. anexos? Dentro deles, deixa eu ver o que eu coloquei. Eu coloquei que é para responder. Tem uma pergunta aqui do Alípio, se o de 1 a 5 é comum a todas as unidades, eles são do PDI, né? Tabela do PDI, eu fiquei essa dúvida. Isso. Anexo. Vocês estão vendo aqui? O item 7, anexo. Esses anexos, eles cada um desses anexos tem um dono. Por exemplo, o anexo 1 são todas as unidades que têm indicadores no PDI. Então, para isso, eu mandei o painel de objetivos estratégicos. Lá tem todos os indicadores da universidade e cada um tem o seu responsável. Então, se você está lá como responsável, se a unidade está como responsável, por um indicador, você vai ter que preencher esse anexo 1. Tá aqui, ó. Por exemplo, a PROEM tem número de alunos formados, proporção de egressos absorvidos pelo mercado, PROPIT, proporção de egressos matriculados em curso de pós-graduação, PROEM, proporção de PPCs que adotem a formação flexível e diversificada. Então, aqui, ó, cada unidade tem indicadores a ser respondido. Então, esse anexo 1 é só para essas unidades que estão dentro do PDI como responsável por um objetivo estratégico, viu? Não são todas as unidades que vão responder. Dentro da estrutura, eu vou dizendo, ó, o anexo 2 é da Proplan, quem vai responder é a Proplan. É só a Proplan que vai responder. Inclusive, a Proplan tem muito aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anexos são da Proplan, então, são da Proplan. Então, é a Proplan que vai responder. Então, cada unidade aqui tem um anexo. Progep tem um anexo, Sinfra tem anexo, CETIX tem anexos, PROAD, PROGES, Progep e PROEM, que é o anexo 21. É um anexo que é comum, acredito que seja de bolsas, bolsistas, de monitoria, de estágio e de auxílio social, do programa de Bolsa Permanência. Então, é um template, é um formuláriozinho que deve ser respondido. É isso, o anexo é isso. Ficou claro? Qual é esse anexo, qual é esse documento que você mostrou agora, que tem a informação no final do estrutura, né? Isso, tem aqui... tá bom, obrigada. Tem uma pasta, aí tem a estrutura. Aí dentro da estrutura, que é do relatório de atividades, aí vem dizendo, aqui é capa, contra capa, dirigente superior da administração superior, dirigente da unidade,
apresentação feita do relatório, o sumário eu já botei no formato para ser só atualizado. Eu tenho a lista de gráficos e tabelas, tem cada tema aqui que deve ser respondido, inclusive com tabelas, com sugestões de tabelas para serem preenchidas. Esse aqui, a qualificação da força de trabalho, essa tabela ela é resumida, mas eu enviei para vocês, por exemplo, aqui, ó, tabelas. Dentro dessas tabelas, eu já criei, só para vocês preencherem, e ela automaticamente vai fazer o cálculo para vocês. Porque eu peço, dentro do guia, eu peço que vocês façam um cálculo da força de trabalho de vocês, que é o índice de qualificação do corpo docente e o índice de qualificação do corpo técnico, e uma análise em relação a esses itens. Então, dentro do Excel, dessa tabela Excel, eu já mandei automatizado para vocês. Quando vocês preencherem os dados, ele já faz o cálculo imediatamente. Entendeu? Tá, que são esses aqui, ó. Quando vocês preencherem, eles já vão fazer o cálculo para vocês. Já está distribuído certinho. Como que a gente faz o índice de qualificação do corpo docente e do corpo técnico, aí aqui eu peço só o resumo. Mas aí é a opção de vocês. Se vocês fazem no texto, já fazem na tabela e só colocam na tabela e depois a análise. Então, eu estou tentando facilitar de toda forma possível o preenchimento do relatório para que chegue para mim da forma mais mastigada possível, para que eu cumpra aquele prazo que eu falei para vocês. Né? Tem toda a estrutura, está aqui, está todo o esqueleto, e no guia vem dizendo o que é para fazer. Entendeu? Execução orçamentária prevista, tem também, tudo que tem aqui de tabela tem lá no Excel. Tem gente que prefere trabalhar no Excel, outros no Word. Eu prefiro Excel, foi por isso que eu fiz. Tá? Pelo menos aqui eu já consigo fazer... Quando vocês enviarem para mim, eu já vou conseguir fazer gráfico. Então, para mim, vai ser uma mão na roda. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler as perguntas. Podem falar, gente, viu? Boa tarde, Boa tarde. E quanto ao tamanho, né, do relatório, você falou a questão das 17 páginas, mantém essa quantidade? Olha, inclusive a Alana, ano passado, deu um toque, né, que 17 é muito pouco, né? Eu vou deixar a critério de vocês, mas eu não quero que venha 100 páginas, por favor, né? Vamos ser um pouquinho razoáveis. Porque, assim, como eu disse para vocês, eu leio todo o relatório, toda a parte textual, toda a parte gráfica, eu faço a leitura. Então, quanto maior o número de páginas, mais tempo eu vou gastar e mais trabalho eu vou ter para fazer a compilação de dados. Então, se vocês puderem mandar de forma resumida, já para mim, já vai ser ótimo. Né? Perfeito. Tá? Flávia, a RID, por ser um órgão suplementar, ela vai precisar ser mencionada nos setores que demandam anexo. Não, eu não tenho. Assim, eu fico muito confuso quando eu trato RID, PROPIT e AIT, entendeu? Assim, eu ainda tenho um pouco de confusão na minha cabeça sobre as informações necessárias. Então, eu vou deixar aberto, pelo menos para AIT e para RID, o tipo de informação, porque, assim, PROPIT tem inovação, AIT também tem inovação, aí eu fica complicado para eu fazer qualquer pedido para essas unidades para tentar botar na análise do relatório de gestão. Então, eu vou pedir que vocês façam um relatório conforme as ações que vocês elaboram. Oi, Bruno. Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Essa apresentação, deixa eu só te ajudar um pouquinho aqui. Talvez essa tua dúvida seja a dúvida de muitos também, tá? Uhum. Vamos lá. A PROPIT tem inovação nela, certo? Mas a PROPIT ela só registra os projetos de inovação e capta também projetos de inovação com isso. Já a AIT, ela faz a parte como eu falei na PROPIT, registro institucional, certo? A professora Alana, vamos lá, está desenvolvendo um produto com base lá
na madeira, certo? E ela pode registrar, ela vai registrar o projeto dela. Então, é um registro para de inovação. Esse é a Profit. Já a AIT, ela trabalha com registros lá no INPE, registro de marca, certo? Fora, tipo, auxiliando o pesquisador a como trabalhar melhor isso, tá? Certo. Com a parte externa, a parte burocrática fora da universidade. É por isso que tem essa agência. E com relação à RIDH, ela trabalha basicamente intercedendo entre o pesquisador e a FIAM, certo? Então, ela pode tratar de assuntos mais administrativos com o pesquisador. Basicamente é isso. Então, assim, quando eu for falar de inovação, eu vou ter que pegar as informações das 3 unidades e criar um texto base, juntamente com as ações envolvidas com essas unidades, para ter o resultado da inovação, é isso? Sim, sim. É basicamente isso, né? O Roberto, ele está aqui na reunião também, ele pode falar melhor, certo? Vai proteger essas inovações, como o professor Bruno falou, certo? Então, assim, o registro, certo? A gente está começando agora, a gente implantou a coordenação de inovação agora na Profit, certo? Então, vai começar agora o registro de projeto de inovação na corredoria. Até então, está tudo misturado, o que é pesquisa e o que é inovação, dentro da mesma celeuma lá, né? No ciclo, certo? E o Roberto falou uma coisa muito importante. A AIT, ela protege o direito, a propriedade intelectual do pesquisador lá na frente, certo? Esse é o ponto-chave. Pode ser que o projeto do professor não esteja nem cadastrado na Profit, mas ele já está com o Robertinho lá na AIT, tratando com isso. Então, realmente, a inovação tem que tratar das duas maneiras, até porque não tinha isso na Profit até pouco tempo atrás, certo? O Beto está com a mão levantada aí. Certo. Oi, Roberto. Pois é, Dicley, inovação é difícil de registrar até para nós, porque se tu for ver a definição que está na lei, né, inovação é a introdução de novidade e aperfeiçoamento no ambiente produtivo e no ambiente social. Então, extensão pode levar à inovação, a pesquisa, obviamente, leva à inovação, né, tanto é que Profit, a própria lei de inovação menciona a pesquisa mais de 40 vezes. Então, tem muitas atividades que a UFOPA faz que podem levar à inovação. A IT, no entanto, é inequivocamente o local onde tu vai encontrar a proteção dessas criações, né? Patente, registro de marca, de cultivar, registro de software, e também a disseminação da cultura da inovação, da PI e da TT. Então, a gente realiza eventos o tempo todo, a gente organiza programas de empreendedorismo, né? A gente ajuda a UFOPA com seus normativos internos relativos a esses aspectos. Então, tem bastante coisa que a IT faz. E isso que tu está falando é uma dificuldade nossa também, porque, assim como tu, a gente também tem que mandar um relatório anual, né, para vários órgãos, TCU, CGU, o MCTIC, que agora é MCTI, né? MCTI. É o Formict. E esse pessoal demanda informações que, bom, exige a reunião de informação da universidade inteira. A gente ainda não tem nem a cultura de registrar esse tipo de informação. Então é difícil, mano. Não é moleza, não. É porque eu sempre tenho essa dificuldade quando tratar pesquisa e inovação, que é um tema até político, e traduzir isso no relatório de gestão, gente, eu tenho muita dificuldade. Se introduziu tecnologia, não precisa nem ser nova, tá? O pessoal acha que inovação tem que ser inédito, como é, por exemplo, uma tese. Não, se tu tem uma tecnologia que não existe naquele local e tu introduziu, vai para o Suruacá lá e leva água encanada, estação de tratamento de esgoto, essas coisas, é inovação para eles. Essa aqui é a dificuldade, porque tem muita coisa que faz isso e nem sabe o que está fazendo, entendeu? Aí não informa. Então, tá aí uma coisa para discutir mais longamente, como disse a Flávia aqui, porque eu também não tenho uma resposta para ti, não. Você só consegue te informar aquilo que chega na IT. Perfeito. Edclay, oi. Para finalizar minha fala aqui, a UFOPA, a gente tem hoje 6 projetos de inovação registrados na Profit, certo? Que são os bolsistas PIBIT, Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Inovação, certo? O CNPq.
Então, a gente tem esses 6 projetos que estão registrados hoje no CIGAR como inovação, tá? Só para ficar mais claro para ti também como é que é feito isso. Então, você faz o registro E eu acho que faz a produção de patentes e tudo mais. Eu acho importante falar sobre esses projetos, porque a gente fala pouco de projeto institucional no nosso relatório de gestão, e eu venho tentando trabalhar, inclusive o template para esse tipo de coisa, que eu coloquei, né? Quais são os projetos que a unidade tem, ou que a unidade cuida. Né? E falar desses 6 projetos de inovação, eu acredito que seria uma boa para o relatório de gestão, visto que a informação, até mesmo de pesquisa e inovação, ela é muito pouca no nosso relatório. Acho que a Flávia levantou a mão. Isso, eu caí, mas voltei. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Então, RIDH é uma incógnita para muita gente, e eu acho que a questão do relatório de gestão é uma oportunidade até para a gente mostrar que veio, né? Muitas pessoas confundem PROPIT, confundem AIT, ARME, às vezes, inclusive, com o RIDH, mas são focos diferentes, são ações diferentes. Então, por exemplo, nós temos o Abaré, que fica sob a nossa gestão, e esse já rende um relatório de gestão imenso, com uma série de informações, dados numéricos, quantitativos e qualitativos. A gente tem programas que são projetos de pesquisa, de extensão, que são desenvolvidos com a interveniência das fundações de apoio e que são gerenciados administrativamente pela RIDH, tem a iniciativa das centrais analíticas, então tem bastante coisa assim para a gente conversar. Eu sugiro, Edclei, que a gente converse separadamente, até para não monopolizar o assunto aqui, para deixar mais geral, né? Mas para você realmente entender e ver onde melhor a gente se encaixa no relatório que você precisa formatar por completo. Certo. A gente pode agendar, assim, conversar um pouco mais, porque é até melhor para mim que aí eu aprendo um pouco mais sobre o setor, para poder pedir o que de fato é necessário, porque às vezes, por muito tempo eu pedi algo da PROAD que não era da PROAD, que era da PROPLAN. Nossa, Porque tinha também essa certa confusão, por exemplo, do orçamento, né? Uhum. Então aí eu pedia lá para a PROAD, não, é PROPLAN, e não, a PROPLAN é PROAD, onde vocês vão ter que me responder. Não, mas pode deixar, a gente conversa assim. Aí foi que, esse não, é PROPLAN e acabou. Aí a PROPLAN responde sobre orçamento, PROPLAN. Execução orçamentária, PROAD. É porque no relatório de gestão eles vêm junto. Gestão orçamentária e financeira. Então, a gestão do orçamento, quem faz, teoricamente, deveria ser o mesmo lugar que se paga e que se faz o empenho e execução de todo o pagamento, né? Mas aqui funciona diferente. E, Ed, aí ficou tudo para a PROPLAN. Em algumas universidades, a DFC, ela compõe o orçamento, né? Isso. A nossa DFC aqui, ela seria da PROPLAN, né? Ela seria da PROPLAN, isso. Então, em algumas grandes universidades, o FRJ, a Federal de Minas, elas são assim, essa composição. Eu acho que o TCU entende dessa forma também, né? Aí aconteceu a mesma coisa que com a inovação, né? Temos 3, PROPIT, AIT e RIDH. Eu disse, vou mandar para as 3. Aí uma vai ter que me responder. Mas a gente conversa depois, Flávia, até porque achei interessante, como você disse, projetos que tem, projetos institucionais, que o próprio TCU pede. Quais são os principais projetos ou programas institucionais mantidos pela instituição? Então, só de lembrança, assim, eu tenho o programa de permanência estudantil, eu tenho o programa de monitoria, eu tenho alguns programas de extensão institucionais, tem agora esse projeto que você falou do Abaré, que é mantido por você. Então, são coisas importantes que geram resultados e que é possível materializar a informação para a sociedade, né? Então, o Abaré, ele faz um atendimento social, e isso é importante a gente colocar no nosso relatório, mostrar para a sociedade o que a universidade faz, por meio dos seus projetos, né? E isso muitas universidades fazem, então essa parte da universidade, da UFOPA, não colocar muito projetos ou programas institucionais, faz com que no relatório de gestão
A UFOPA não se preocupa com a parte social, inclusive interna e externamente à universidade. Mas a gente tem uma parte social dentro da universidade que é muito importante. Programa de permanência estudantil, né? Os estágios que eram propostos pela PROGEP, né? Então, é importante a gente relatar isso no nosso relatório de gestão, inclusive de cada unidade, se tiver. Tem projetos de reciclagem, de gestão ambiental, que tem nas unidades da universidade que não vão para o relatório de gestão, que é uma pena, né? Que gera um compromisso da universidade passar essa parte social. Oi, Alana. Oi, só lembrando, né, aquela reunião que passou o relatório, houve um questionamento com relação ao relatório, até uma tentativa de pedido de vista do relatório. Então, acho que seria aconselhável assistir novamente aquela reunião e verificar qual foi o ponto que o professor levantou na reunião, né? Que ele sentiu falta no relatório. Então, acho que seria interessante tentar suprir essa demanda dele, né? E até mesmo, como eu ressaltei lá, se o relatório ele reflete aquilo que talvez a gente, né, nas unidades, nós estamos contemplando o nosso relatório, né? Aí talvez, Edclay, você repassar nessas orientações, né, mais detalhadamente do que tem que ter, né, que foi questionado na reunião, para a gente tentar colocar também no nosso relatório, né? Eu acho que já tem algumas coisas que você colocou nessa sua indicação aí, até mesmo nessa reunião, mas acho que seria bom rever lá naquela reunião o que foi questionado, né, para a gente tentar encaminhar, né, para facilitar o relatório geral também. Eu vi, mas eu não consegui ver todo ainda lá não. Quando eu falei assim, eu estava produzindo guia e tentando atender as demandas que veio do consumo. Algumas eu confesso para você, lá eu não vou conseguir atender, porque são questões que realmente não deve constar no relatório de gestão. Então, todo o guia trabalhado pelo TCU, ele é passado para a gente tem reuniões, tem fórum para trabalhar, para deixar mais enxuto possível o relatório de gestão para eles, né? E algumas coisas eu confesso para você que eu não vou conseguir atender no relatório. Eu vou colocar assim, eu não encontro outro tipo de falar, mas porque são desnecessárias estar. Né? Mas tem muitas coisas realmente que quando chegam no relatório é para estar e não está, mas não é porque eu não coloquei, porque a universidade não faz ainda. Aí fica complicado eu colocar algo que a universidade não faz dentro do relatório. Por exemplo, gestão de custo. A gente não faz, mas é um item que desde 2016 é para estar no relatório e a gente não faz. Então, aí fica complicado. Mas eu vou rever assim, a reunião com calma. Esses dias foram muito corridos, porque além do relatório de gestão, trabalhar no relatório de gestão, ainda estou trabalhando no Censo da Educação Superior, uma dor de cabeça esse ano, mudou o sistema, complicado, era para ter terminado em maio. Olha, vai terminar dia 17 o censo agora por conta disso. Terminado em maio, olha o tempo. Mudou de cabeça demais no censo esse ano. Então eu estava me desdobrando entre o relatório de gestão e censo, o guia e censo para elaborar. Por isso que eu estou deixando aberto para vocês o guia, para vocês sugerirem temas que talvez tenham passado por mim, né? E eu não tenha conseguido traduzir na forma da estrutura. Então, assim, eu estou deixando aberto para que vocês sugiram, para que vocês dão esse feedback para a gente poder abrir melhor o leque de opções para que vocês respondam. Pode falar, Lama. Não, e aí eu queria só, assim, pedir, né, que, por exemplo, como você fala gestão de risco, você fala sobre o que é planejado e o que foi realizado, né? E, então, por exemplo, do ano passado, você notou que eu fiz, acho que uns 3 planejamentos para tentar executar e, tipo assim, foi o plano A, plano B, plano C, então é muito difícil a gente executar o que a gente planejou, né? E aí eu queria te pedir muito, assim, após você finalizar essas questões, né, que fosse olhado com muita carinho na Proplan, o que está levando a gente a não conseguir executar o nosso planejado, né? E que ações após isso serão feitas,
né? Porque a gente começa com um sonho, né, para realizar aquilo ali, e aí vai, e a gente não consegue, e chega no final da execução orçamentária, vai no que tem, né? E isso está um tanto quanto frustrando a gente, porque o que tem talvez não era o que a gente tinha planejado, talvez não gere os indicadores que nós queríamos para resolver o nosso relatório do ano passado, a qual ficou a desejar, né, em termos de execução de alguma coisa, né, que a gente tenta corrigir no próximo ano e que a gente não está conseguindo corrigir, né, então acaba não gerando, às vezes, a execução no indicador que nós gostaríamos de estar colocando recurso, mas é o que nós temos naquele momento, né. Então, assim, depois, né, já que a gente tem que preencher essas questões de risco e o porquê nós estamos replanejando, então eu gostaria muito que fosse olhado com carinho o porquê que nós estamos tendo esse problema de estar fazendo 3 planejamentos ao longo do ano, porque não estamos conseguindo, né? E aí, se fosse possível, a gente ter uma outra reunião no outro momento, após todos os relatórios, uma apresentação do plano possível para resolver esses problemas que aconteceram no ano passado e que aconteceu esse ano de novo, né? E esse ano acho que foi pior do que o ano passado, né? Então eu queria muito pedir esse favor da Proplan aí, se fosse possível, a gente ter um momento para isso, antes talvez até mesmo da nossa PGO, né? E aí até mesmo falar, né, sobre isso, porque a gente planeja, mas a gente não está conseguindo executar. E nosso planejamento da PGO, eu acho que também a gente deveria ter um pouco o relatório, né, como você falou agora, o relatório não vai mais mudar, espero, né? Porque agora eu vou usar ele para a minha PGO, né? Porque ao final eu tenho que entender que eu tenho que atender esses quesitos do relatório, né? Então aí fica difícil quando a gente recebe o relatório depois, e aí eu tenho que ter indicadores ali que eu não tinha previsão, né, na minha PGO para organizar. Mas eu já vou trabalhar nesse modelo para o ano que vem respondê-lo, né, como o modelo final, que aí facilita para a gente pensar na PGO também, tá? De Clay. Tá, até uma questão boa de ser levantada, Alana, porque a questão que a gente talvez não faça, toda essa questão depois do relatório de gestão, até mesmo antes, de avaliar o que foi a gestão de cada unidade, né? Cada diretor, cada chefe de setor deveria fazer essa autoanálise, deveria fazer uma reunião de análise da estratégia utilizada e chegar a um ponto comum, por que eu não consegui alcançar o objetivo que eu tracei lá no início do ano. E onde foi que ocorreu o erro, se o erro foi interno, não vou nem dizer erro, onde foi desvio, se foi interno ou se foi externo, porque às vezes não depende do gestor, acontecem ações que a gente não tem controle, que é externo à gestão que a gente faz, né? Então é uma boa ideia você pegar o relatório de gestão e analisar por que não foi feito ou realizado o planejamento que eu fiz de forma integral, né? Por que eu precisei fazer 3 planejamentos ao longo do ano para eu poder dar conta de executar o meu recurso. Então, é uma ideia aí que deve ser levada em conta, viu, Rogério? Rogério? Oi, Ed, estou ouvindo. Tá ouvindo? Então, assim, quando a gente pega esses relatórios e analisa o que de fato aconteceu na gestão, eu acho que a Proplan deveria apropriar e tentar buscar sugestões para que isso não ocorra no exercício seguinte. Então, é uma ideia que no planejamento a gente chama de RAI, né, da reunião de análise da estratégia no final do ano, pelo menos uma vez por ano, né? E, na minha opinião, deveriam ser feitas 2 vezes, no final do primeiro semestre e no final do ano, né? Do segundo, não, uma no meio do ano e outra no final do ano, para poder, de certa forma, ajudar as unidades que têm alguma dificuldade em executar o planejamento, verificar onde é que está o desvio e tentar corrigir. É uma ideia só, assim, não sei. Tá? Mas o que a Alana falou é muito pertinente, porque o relatório de atividade ele não serve só para a gente prestar contas com o TCU, ele serve para a gente fazer uma autoanálise do que foi feito naquele ano, dos problemas que a gente
enfrentou e como a gente corrigiu, né? E a partir disso criar lições aprendidas para que quando ocorrer não ter a dificuldade que teve no ano que aconteceu, por exemplo, né? Ter uma lista de aprendizagem é muito interessante. E fazer essa análise, ela é fundamental para qualquer gestor. É isso mesmo, Marcelo, o relatório, tanto é que o nosso relatório de gestão da universidade, ele precisa ser respondido ao longo do ano. Então, o TCU dá até o dia 30 de junho, por exemplo, para a gente responder parte dele, publicar a informação no site, criado, numa página criada específica para isso. A gente chama de transparência e prestação de contas. Ao longo do ano, ele é respondido dessa forma. Infelizmente, ainda não, aqui na UFOP ainda não ocorre, porque tem um sério problema com informações, e dentro da Propan, a estrutura que a gente tem, ela até dá a suficiência para criar os relatórios, os painéis que precisa. O problema todo é que eu, trabalhando em casa, e mais os meus 2 outros colegas que trabalham comigo, a comunicação fica ruim e o nosso equipamento que a gente tem em casa não é apropriado para fazer o tipo de produto que o TCU está pedindo, então fica muito complicado. Vocês, não sei se assim como eu, tem problema de tecnologia em casa, que na UFOP o computador, a estação de trabalho que eu uso é muito boa, então lá não tem problema, lá não trava, lá eu não perco aquilo. Então, mas é assim, o relatório tem que ser respondido ao longo do ano. Vai acontecendo, eu vou registrando. Algo mais? Além da alguma pergunta a mais? Alguém teve dificuldade em receber os arquivos? Porque, além da professora Marcela, eu acho que a Betânia me pediu o arquivo separado porque não conseguiu baixar no CIPAC. Alguém mais teve esse problema? Eu tive o de Clay, eu não consegui abrir. Se puder mandar separado, eu agradeço também. Tá, São 42 arquivos, entendeu? Que eu enviei. Eu acho que essa solução do site, ela ajuda todo mundo. Depois eu acho que sim. Eu vou colocar tudo no site. Também é geral isso. Várias pessoas estão mandando mensagem aqui de que tiveram dificuldade de acessar os documentos. Eu vou botar no site, então, para facilitar a vida. Viu? Vou botar esses arquivos lá. O problema que vocês tiveram foi de descompactar o arquivo ou baixar? Porque se for para baixar, o problema é no CIPAC. Descompactar. Descompactar? Isso. Então eu vou botar livre, porque talvez vocês não tenham programa para descompactar, ou ele está indo com erro. Mas eu vou botar livre, botar eles todinhos no site para poder baixar. Assim que eu colocar, a gente dá um jeito de avisar vocês para baixarem. A gente manda um novo memorando, avisando, um e-mail, tá? De forma geral, com o link para ser baixado. Mais alguma dúvida, gente? Alguma sugestão? Ed, oi. Para esse primeiro momento, eu acho que foi excelente a tua apresentação. Tenho certeza que a gente ainda vai receber muita mensagem com dúvida. Eu acho que isso é absolutamente normal e a gente incentiva que isso aconteça, né? Uhum. Então, já estou conversando aqui com algumas pessoas com relação a isso, né? Tiveram algumas pessoas que não conseguiram participar
Acho que a gente está gravando a reunião, acho que é importante também. Né? E se ninguém mais tiver alguma dúvida, se tu puderes passar para mim esses arquivos, para eu já passar para algumas pessoas aqui, né? Eu vou disponibilizar eles na minha pasta do Google, né? E vou só botar o link no site. Beleza, tranquilo. É muito arquivo, né? Mesmo. Aí de lá vai direto para minha pasta e pronto, não tem nada que não seja possível colocar online, né? Então, tudo informação pública. Isso. Então, eu vou disponibilizar na minha pasta, depois a gente vê uma forma de colocar no nosso site. Isso mesmo. Flávio, eu gostaria só de marcar a reunião contigo um dia, tá, gente? Por incrível que pareça, eu estou de férias desde o dia 1º, viu? Mas eu não parei. Eu não tive tempo de tirar férias, depois eu cobro do Rogério. Normal, é assim mesmo, mas a gente marca, não tem problema não. Tá, você pode mandar uma mensagem para mim e a gente marca. Tá, já falo com você no WhatsApp daqui a pouquinho. Assim, Propit, IT e RID, eu vou deixar vocês então à vontade para elaborar. Propit não, IT e RID. IT e RID. Em elaborar o relatório de gestão, até mesmo fora do que eu pedi, fora do padrão, para que eu possa dar uma melhorada nele no guia e integrar vocês junto a ele. Para encaixar melhor, né? Isso, mas a gente conversa que é para a gente ter um pouco mais, pelo menos para mim ter um pouco mais de conhecimento da RIT, tá, Flávia? E sugerir algumas coisas. Perfeito. Tá? No mais, gente, eu acredito que se ninguém mais tem nenhuma dúvida, nem mais uma ponderação, eu vou encerrar aqui. A gente teve essa conversa importante, eu até conversei com o Rogério, da gente fazer isso todo ano, da gente reunir para falar sobre relatório de gestão, para falar sobre o feedback das informações que vocês nos mandam e fazer apontamentos para a melhoria da nossa prestação de contas junto à TCU, junto à sociedade, de forma geral, né? E ter sempre informação disponível, porque sempre que a gente fala em transparência, fala em prestação de contas, a gente sempre se remete à Lei de Acesso a Informações, ao pedido que é feito na ouvidoria através do SIC, né? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, têm meu telefone naquele memorando, podem enviar. Eu posso só demorar um pouquinho a responder, viu, gente? Mas tem uma hora, geralmente às 10 da manhã e às 4 da tarde eu tiro para responder os questionamentos que me são enviados via WhatsApp. Tá? Se for muito urgente, pode me ligar, não tem problema nenhum, não, eu atendo. Das 2 às 4 da manhã também, né, Ed? Mas aí é sacanagem. É a hora que eu estou trabalhando, de fato, e eu vou dizer para vocês, é engraçado, eu mando mensagem para o Rogério nesse horário de 2 e 4 da manhã, ele vai e responde, diz, o que esse bicho está fazendo acordado uma hora dessa, né? Então, é a comunicação que a gente tem. Mas, enfim, podem enviar a mensagem de vocês, eu vou responder com todo prazer, a dúvida. Podem me ligar também, a ligação a partir das 10 da manhã eu estou acordado. Entendeu? Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu ia sugerir algo aqui, mas eu não sei se todo mundo vai concordar, é da gente abrir a câmera e tirar um print da tela para a gente publicar a reunião. Eu não sei se todo mundo... Olha, Ed, eu ia te sugerir isso até para mostrar lá para a turma. Isso. Só mais uma coisa também, a gente está pensando em fazer, Ed, uma reunião, né, isso que um pouco a Alana falou agora também, né, do que foi Gargalo ano passado. E tem algumas coisas que eu acho que são amplas, né, desde a questão das disciplinas até as questões de licitação. Então, realmente, trazer isso e ver quais são as soluções. Então, a gente vai... Vamos ver ainda essa proposta. E em janeiro, ou um pouco antes do dia 21, Ed, até para fazer um último help para quem estiver precisando, finalizando, né? Eu acho que é importante. Eu vou levar minha caixa de lencinho para chorar bastante nessa reunião, Rogério. Vou logo te dizendo. Mas a ideia é a gente reunir sempre para a gente discutir relatório de gestão, porque
Relatório de gestão não foco eu ainda vejo como um tabu, principalmente quando chega no conselho. Entendeu? Aí chega no conselho, é aquilo que ela falou, alguém pede vista, mas da forma que a gente se a gente trabalhar antes, tudo que vai acontecer lá, botar ele no padrão que o TCU pede, eu acredito que não tem por que ter mais esse tipo de inconsistência, né? Enfim. Tá? Tirando o print aí, Rogério? Já tirou? Vou tirar aqui. Ó, 1, 2, 3 e já. Pronto. Pronto. Gente, muito obrigado, viu, pela participação. Peraí, que rapidinho daqui. Vai. Pronto. Oi? Tudo certo. Então tá. Gente, eu estou à disposição de vocês, apesar de estar de férias, viu? Estou à disposição. Qualquer dúvida, podem me enviar e que eu vou responder, tá? Muito obrigado. Salvando aqui, Ed. Daqui a pouquinho eu Beleza. mando para ti o link, tá?